Foi, já está gravando. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando. Eu quero fazer um curso de personal trainer. Calma, Vanderlei, vamos fazer, viu? Quando liberar tudo, a gente vai fazer, pode ter certeza. Não é à toa que a gente tem parceiros aí, o professor Everton, mestre, é um dos parceirão, amigão. Bom, boa noite a todos. Hoje a aula vai ser uma aula também especial, né? E eu costumo dizer que teve o lado sinistro dessa paralisação e teve o lado bom, e a gente está explorando o lado bom, que é trazer o máximo de informação possível, coisa que na minha formação ainda eu só teria. Mestre, caridade, minha continência para o senhor. E quem é que está mandando isso aí? É o Felipe? Tô ligado. Fica tranquilo. Ó, abração, Felipe. Fica tranquilo. E fechou. Na minha formação, para mim poder ter um curso, participar de um curso, era no final de semana e era um investimento alto. E aqui vocês têm uma gama de possibilidades de conhecer um cara que eu vou apresentar de novo para vocês, que é o professor e mestre Everton Barros, um amigão meu que trabalhou comigo na academia, tem uma vasta experiência, e o tema dele vai ser exercício físico na aprendizagem, né? Vocês vão sair com uma informação específica no sentido assim, é uma aprendizagem, mas uma abordagem neuroendócrina, beleza? Então eu queria que o Everton, a partir de agora, se apresentasse, ficasse à vontade. Eu quero só anotar aqui depois e contribuindo com a aula. Boa noite a todos, boa noite, Everton. Professor Everton, fica à vontade, a aula é sua, tá bom? Um abraço. Beleza, muito obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade pelo meu amigo, professor Ricardo, falar um pouco sobre essas questões da aprendizagem, uma área, uma informação que a gente leva tanto para nós, profissionais, que na área da educação física vamos estudar eternamente, de forma infinita, porque na nossa área a busca pelo conhecimento ela nunca acaba. Então é um tema importante, interessante, que agrega para a gente adquirir cada vez mais conhecimento e cada vez mais aprendizado. E da mesma forma para a gente atuar. Quando a gente estiver atuando diante dos nossos alunos, seja na educação infantil, numa educação física escolar, ou mesmo com as pessoas adultas, que muitas vezes estão num processo de formação profissional, ou mesmo envolvido em aprendizados no ambiente profissional, em todos os sentidos. Na terceira idade, que as pessoas precisam muito de estímulos para retardar o processo de envelhecimento. Então, é um assunto, quando a gente fala do exercício na aprendizagem, bastante amplo, que serve para nós como profissionais e para propiciar aprendizado para os nossos futuros alunos, independente da faixa etária desses alunos. Então, espero agregar um pouco do conhecimento que eu adquiri com vocês e que esse pouco conhecimento possa fazer diferença na formação de vocês, no dia a dia acadêmico de vocês e no profissionalismo quando vocês estiverem na linha de frente também. Tá certo? Então, dá início já o conteúdo já, professor Ricardo? Eu queria que você, até antes, só desse uma retificada na importância dos alunos estarem sempre, igual o Vanderlei acabou de falar, de escrever aqui, queria fazer um curso de personal trainer, tal, eu falei pessoalmente e já escrevi. Eu queria que você desse uma retificada na importância de fazer cursos, até dentro da formação, né? Eu lembro que eu estava no primeiro semestre e os cursos aconteciam uma vez no ano, que era quando tinha feira fitness, lembra? Lembro. Então, às vezes, eu aproveitava aquele dia, em vez de eu curtir a feira, eu ficava o dia todo fazendo o curso,
Então, eu fazia 4, 5 cursos no mesmo dia. Então, fala aí, só dá uma retificada da importância, porque santo de casa tem que fazer milagre aqui, eu falo, e É você dá uma verdade. retificada, porque, e quando eu falo deles fazerem cursos, é porque eles vão acabar adquirindo informações que nós não temos, vão se É atualizar. verdade. E se eu não fizer o mesmo curso que vocês, ou se eu não tiver não tiver o mesmo livro ou contato com o mesmo palestrante, vocês passam à frente da gente. Então é uma competição de quem se atualiza mais do que o outro, isso aí é normal. Dá É uma fortalecida verdade. nessa importância aí. Fala para É nós. muito bom, né? Quando tem oportunidade de falar sobre isso. Eu, na época da graduação, me formei na FEFES e era um ensino muito forte, se falava muito na FEFES no início ali dos anos 2000, e uma coisa que a gente foi muito incentivado foi exatamente a fazer os cursos paralelos com a graduação. É importantíssimo. Muito dos conteúdos que a gente tem na graduação é de forma resumida, é de forma mais didática, porque não há espaço suficiente para se explanar o assunto com riqueza de detalhes, e isso a gente vai buscar nos cursos extracurriculares. Eu comecei a fazer curso a partir do 2º ano da graduação e não parei mais, até hoje. Então, fazia cursos daqueles que era sábado o dia inteiro. Quando tinha um congresso científico, eu fazia de tudo para me planejar para ir para o congresso científico. As excursões que costumam organizavam muitas excursões para o ENAF. Você lembra, professor, do ENAF? Lembro. Eu fui do 2º ao 4º ano de faculdade para participar do ENAF, e quando eu ia, já fazia logo uns 3 cursos. A maioria do pessoal preocupado em querer participar das festas, para poder aproveitar o turismo em Poços de Calda, eu já fazia logo os 3 cursos, porque sabendo administrar o tempo, você consegue se divertir e também consegue se aprimorar. E tudo é aprendizado, viu? Desculpa te interromper, é que para mim não Uhum. esquecer nessa linha de raciocínio. Se você falar para alguém sobre o ENAF, sobre o Feira Fitness, pode ser que essa pessoa, porque ela já fez um monte, então ela está de cheio, ela fala, isso é besteira. Claro, você já aprendeu, você já Complicado. participou, então é fácil você falar depois que você conheceu. O ENAF é o lugar onde os caras se pegam. Onde Esse os caras vão para pensamento namorar, tem pessoas que vão para namorar e tem pessoas que vão para estudar. Agora, você depende do que você quer. Se você vai para namorar, não precisa de gastar dinheiro com o ENAF. É a praia, quando liberar aqui, tem onde você quiser. tem que Então, saber cuidado, filtrar, né, professor? exatamente, muito cuidado com esse tipo de informação, porque mesmo na faculdade eu escutava, curso do fitness é besteira. Besteira quando você tem um conhecimento vasto. Eu, hoje, poderia até fazer, até para fazer contato para amanhã dar curso lá dentro. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de informação, que às vezes é uma informação, cuidado que não são todos os cursos. E quando você é aluno novo, você fala, nossa, os cursos não prestam, não vou participar. Não, participe sempre. Eu lembro até hoje, só para finalizar, que a aula é sua, eu lembro que eu comprei um livro de um professor, que eu não gosto de futebol. Eu falo que sou corintiano, mas eu nem sei nome de jogador de futebol do Corinthians. Não, eu sei. Ele fez um pênalti recentemente, fez um gol de pênalti, o Marcelinho Carioca. Você vê como eu estou atualizado. E aí minha esposa falou, para que você vai comprar o livro do professor de futebol, se você não gosta de futebol? Eu falei, uma coisa é não gostar, outra coisa é amanhã não dar aula. Já pensou se Exato. o Neymar descobre esse treinamento resistido manual que eu dou aula e fala, cara, eu não quero equipamento, vem dar aula para mim? Já pensou que lindo? Parece que não. Um amigo meu era cozinheiro do Santos. Ele fazia comida, cozinheiro do Santos, durante 15 anos, e o Robinho, os jogadores de futebol, eles gostam de comer arroz, feijão e ovo. Mas a nutricionista mudava bastante o cardápio, e aí eles pediam para ele jogar 2 ovos, um ovo a mais. E ele era um cozinheiro e tinha vários. Os caras queriam pagar para ele, né? Não estou Olha, falando o nome, estou falando nome para não comprometer. O Robinho queria pagar para ele não recebia dinheiro. Ele fazia questão de dar por debaixo da mesa lá um ovo a mais.
Passou 1 ano, passou 2 anos, passou um tempo, o Robinho estourou e foi lá para a China, não sei para onde foi. Ele precisava de um cozinheiro de confiança. Adivinha quem foi o cozinheiro que ele chamou? Cozinheiro que não recebia dinheirinho por debaixo dos panos. Então, o mundo dá muito volta. E esse cara, ele era aluno da minha academia. Eu entreguei o meu cartão para ele e falei assim, ó, apresenta aí para dar aula para a esposa do Robinho lá na China. Não deu certo. É Mas assim se mesmo. desse certo, e se desse certo? Então, nunca diga não, né? Veja os cursos que vocês vão fazer, lógico, mas aproveitem e façam sempre, que é muito bom. Professor Everton, acho que já entrou um bom número de pessoas. Não que o que a gente falou agora não é importante, mas acho que já dá para você estourar a boca do balão aí. Fica à vontade. Se Tá você bom? me permite, viu, professor Ricardo, só para finalizar a questão dos Realiza. cursos, que nem eu falei, né? Eu comecei a partir do 2º ano, fiz muitos cursos extracurriculares, principalmente para ampliar o conhecimento, né? E congresso. O congresso científico é uma coisa que eu sempre indico o pessoal a se planejar e frequentar. Pelo menos um congresso por ano. Congresso científico é uma reunião de pesquisadores do Brasil e do mundo, dependendo do nível do congresso. E aí é naquele congresso que as informações começam a surgir. E você acaba sendo o primeiro a ter contato com aquelas informações em primeiríssima mão. E é dali que vai, o conhecimento vai do congresso para a sala de aula, na sala ali na aula da graduação, é do congresso para a televisão, que aparece lá as descobertas das pesquisas, aquelas coisas todas, é do congresso que ia para aquele programa bem-estar, o programa de saúde, né? Quando você vai para o congresso, você tem a informação fresquinha em primeira mão. Sim. Entendeu? Eu incentivo muito o pessoal aí. E também para incentivar a galera, pode falar, professor. Pode falar, para incentivar. Para incentivar a galera, não é uma questão de eu ficar me auto-bajulando, né? É uma questão de humildade mesmo para poder ajudar meus futuros colegas de profissão, né? Eu comprei uma pasta catálogo no 2º ano da graduação. E aqui eu coloco todos os certificados que eu vou colecionando, certificados, né? E aí vai tendo aqui, ó, são certificados desde o meu 2º ano de graduação. Ao todo já tenho 12 anos aí de formado, mas esses certificados aqui é para inspirar, né? O pessoal, para mostrar que é importante fazer curso. Aqui é só papel, é só uma coleção, é igual fotografia, né? Você vai olhando, você vai relembrando dos momentos. O que importa de verdade é aquilo que você conseguiu armazenar, aquilo que você conseguiu absorver, né? E uma coisa que meus professores falavam, o professor Dilmar, que é um professor referência aqui na nossa área, né? Ele sempre falava, se você tem a oportunidade de fazer um curso, faça. Mesmo que não seja aquele seu preferido, mas você vai ter contato com conteúdo diferente, vai ter contato com um professor diferente e vai ter contato com seus colegas de profissão diferente. Mesmo que você não goste, até isso já foi um aprendizado. Você já aprendeu que aquela área você não gosta, já tem o conhecimento. Então é sempre válido. Show. Beleza, professor? Ô, Everton, vê a mensagem que eu escrevi agora aí. Dá uma olhadinha, que eu escrevi uma mensagem aí. Vamos ver aqui. Pesquisando no currículo Lattes, é isso? É. Eu mandei para eles assim, ó. Quando o cara começa a falar que faz muito curso, eu não sei se é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acabei de enviar aqui o meu endereço do meu currículo Lattes. Quando alguém que estiver dando curso ficar falando porque eu faço e aconteço, é um segredo, ó. Entra lá no currículo Lattes, digita o nome dele, e aí vocês vão ver se eu fiz todos esses cursos que eu falei para vocês. Eu acabei de colocar, ó, o meu endereço do currículo Lattes. Eu entrei lá agora, copiei e coloquei que está aqui. Não sei se vai direto, porque eu nunca fiz isso. Mas é assim, ó. Aí depois vocês pegam o nome. Fala seu nome todo, Everton. Everton dos Santos Barros. Aí, ó. Vou escrever aqui, ó. Então escreve aí.
Você digita lá e vê se esse cara tá mentindo, entendeu? É assim que se faz, gente. Tá bom? Aquilo que ele mostrou lá no papel, ele tem que ter na internet. Senão você não consegue se formar amanhã no semestre. Então, tudo que ele falou, ele não consegue mentir, uma vez que está lá na internet. Então, depois vocês pesquisam ele. E é assim que vocês vão fazer o curso. Ah, quem é o cara que vai dar o curso? Você entra lá no currículo lá e diz, olha, deixa eu ver se esse cara é o cara mesmo. Faz Tá a bom? pesquisa por nome completo lá, né? Se você souber o nome, você já consegue pesquisar. O currículo Lattes, ele é o raio-x da carreira do professor acadêmico. É o raio-x da área acadêmica. Vai estar tudo lá. Então, todos os caras que eu trouxer para dar aula para vocês, vocês façam isso. Pega o nome dele, antes de começar, já vai lá. E pesquisa a vidinha dele para ver se é o cara. Entendeu? É assim que se faz, gente. A gente tem que ser. Tem que. Eu não vou falar matar a cobra, porque matar a cobra para quê? Mas você mostra né? a verdade. Tá bom? Everton, acho que é bem por aí, tá aqui. E é bom que ele já se identifica com essa nomenclatura, currículo Lattes. É assim. Lattes. Não é mais papelzinho que se entrega currículo. Você pode até entregar papelzinho, mas os donos das empresas, empresas grandes, ele quer isso aqui, o endereço do seu currículo. Lá do escritório deles, querem, hoje é tudo digital, gente. Bom, assim mesmo. A geração nova está falando, tá escutando a gente falar, querer ensinar padre a rezar missa, né? Mas é assim, gente, currículo Lattes, tá bom? Professor, acho que já dá para dar o start aí. Fica à vontade. Beleza, tá certo então. Então vamos lá, vamos dar início à nossa discussão de agora à noite. Vou preparar aqui a apresentação para os slides ficarem visíveis. Então, um conteúdo bastante didático, tá? De uma forma que a gente consiga conversar, discutir. Tentei deixar da maneira mais clara possível, tá? Aí, se alguém for tendo alguma dúvida, alguma coisa, pode me interromper, pode dar um alô aí, que a gente vai discutindo sobre o conteúdo conforme ele for se discorrendo. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar do exercício físico na aprendizagem. A gente vai ver uma abordagem neuromotora, ou seja, a gente vai ver os efeitos que o exercício físico tem com relação à aprendizagem e algumas funções cerebrais. Como que a gente consegue aprender mais e melhor quando a gente faz exercício físico. Tá certo? Então, só para deixar registrado aqui a minha apresentação, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Everton dos Santos Barros, a minha formação é em Educação Física e Pedagogia, tenho pós-graduação em Psicomotricidade, em Terceira Idade e Obesidade. E, mais recentemente, concluí o mestrado em Ciências da Saúde. Então, toda essa minha formação, essa conversa que a gente vai ter de exercício para aprendizagem, foi muito importante para que eu pudesse absorver o conteúdo, pudesse reter o conteúdo. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre exercício, galera, vamos fazer uma reflexão com relação à epidemiologia do sedentarismo no Brasil. A gente tem esses dados aqui que é do IBGE, publicado em 2017. São os dados mais recentes do IBGE. E eles viram aqui, ó, que os brasileiros acima de 15 anos de idade, 62,1% deles não praticam nenhum esporte ou nenhuma atividade física. Então, olha a proporção. 62,1%, bem mais da metade, né? Em números absolutos, isso se reflete que 100,5 milhões de sedentários em um total de 161,8 milhões. Olha o número massacrante de pessoas sedentárias, né? Em comparação com a totalidade pesquisada. Ou seja, é muita gente sedentária. Partindo para esse assunto de exercício na aprendizagem, você vê o tanto de pessoas que pode ter dificuldade de aprendizagem, né? Aí o IBGE, o que ele fez? Ele pegou esse pessoal que não pratica nenhum esporte
que são 100,5 milhões, e perguntou para eles, mas por que vocês não fazem nenhuma atividade física, não praticam nenhum esporte? 57,3% respondeu que não pratica ou porque não gosta ou porque não quer. Em números absolutos, esse 57,3% representa 57,8 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente sedentária, né, pessoal? E ainda assim, porque não quer ou porque não gosta. Porque são pessoas que têm a oportunidade de se movimentar, de fazer ao menos atividade física nos horários de lazer, atividade física nas atividades da vida diária, mas são sedentárias por opção, porque não querem ou porque não gostam. Ainda dentro dessa pesquisa, a título de curiosidade, eles fizeram aqui uma categorização por faixa etária, e aí a gente pode observar, ó, que conforme a idade vai avançando, ó, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, o percentual de pessoas sedentárias também aumenta, olha só. Então, são informações importantes para a gente já incentivar, desde as crianças, a prática de atividade física, conforme elas forem avançando a idade, a gente não esmorecer o incentivo à prática regular de atividade física. Então, é uma informação muito importante, tanto para nós, a gente vai ficando mais velho, de repente a gente vai se acomodando, isso não pode acontecer, como para a gente compartilhar desse conhecimento com os nossos futuros alunos. Não deixar que eles fiquem sedentários conforme a idade vai avançando. E por sexo, aqui também eles separaram, né? Aqui tem um leve equilíbrio, mas a gente observa que as mulheres têm uma tendência ainda maior de se tornarem sedentárias em comparação com os homens. Apesar que está bastante equilibrado, né? Ainda sobre a questão dos hábitos adquiridos, desde a infância, eles tendem a permanecer na vida adulta. Então, isso que a gente viu com relação à idade, que eles vão ficando sedentários, se a gente incentivar alguma colocação, professor? Você disponibilizou os slides para o pessoal ver? Sim, está na apresentação, não está? É, que aqui para mim aqui não veio. Não sei Não se está aparecendo? para mim não veio. Encerro e começo de novo para ver? Melhor. Beleza. Para mim não estava, desculpa, gente. Para mim não estava mesmo. Eu estava resolvendo um negócio do currículo Lattes lá que eu fiz besteira, salvei. Agora que eu voltei para a página aqui, eu vi. Ó, já parei a apresentação. E volta de novo. Agora eu vou dar início lá de novo. Vou levar para lá de novo. Ó. Por favor. Agora, se não der aqui para mim, continua a bola aí. Nada a ver. Pode atrapalhar. Dá um feedback aí, ó. Tá aparecendo normal, pessoal? Agora tá vindo para mim, quer ver? Tá mostrando, pá. Será que é porque eu fiz um negócio, quer ver? Eu botei na... Acho que eu botei para... Beleza. Tá aparecendo aí? Tá normal? Agora todo mundo tá visualizando? Acho que apareceu sim. Agora tá legal para mim. Para mim então, tá. Beleza. Tô com o barco. Como eu ia dizendo, pessoal, olha só. Os hábitos adquiridos na infância, eles tendem a permanecer para a vida toda. E aí a gente tem uns exemplos aqui, ó, de atividade física espontânea, que é aquela atividade física nas atividades da vida diária, aquela atividade física no horário de lazer, optar por fazer mais movimentos e diminuir o tempo sentado ou deitado. Então, se a gente incentiva desde a infância, quando essas crianças estiverem adultas, a tendência é que elas mantenham esse hábito. Então, isso também é muito importante. E o contrário também acontece, que é o que a gente precisa tomar cuidado. Então, se a gente alimenta o comportamento sedentário nas nossas crianças, com o passar do tempo que elas se tornarem pessoas adultas, a tendência é que elas se tornem também
adultos sedentários. Então, são pesquisas já comprovadas que o hábito que você adquire na infância, a tendência é você manter esse hábito na vida adulta. Claro que existe todo aquele processo de mudança de hábito, mas quando ela é partindo da infância, a tendência é que ela se mantenha, que tenha ali uma resistência de manutenção, tá bom? Se o Que pessoal engraçado. tiver alguma dúvida, pode complementar. Muito engraçado esse slide aí que me faz lembrar, para quem é pai, para quem é mãe, sabe, né? Tô vendo meu filho que não vê a hora de acordar para pegar o celular. Então, a probabilidade dele amanhã ser aquele carinha aí, olha que ele adora batata frita, ser aquele carinha é muito grande. Então, ou eu incentivo a ele, além de pegar o celular, porque a gente não pode condenar aqui a geração, né? Mas fazer Sim. alguma coisa além, ou amanhã eu vou ficar jogando a culpa no destino de que aconteceu aqui lá na frente. Então, se você é profissional de educação física, você está se formando agora, você tem essa informação, você não pode ter dúvida de amanhã você pode trabalhar até de consultoria, ó. Deixa eu ir na sua casa, deixa eu conhecer a sua família, deixa eu ficar um dia na sua casa, você já vai ver essas posturas aí, ó. É assim Perfeito, mesmo. professor. E fazer Perfeito. uso da criatividade, né, professor? Sim, É a perfeito. geração da tecnologia, mas você pode adaptar atividades de mobilidade corporal com o uso da tecnologia. Dá para você usar a criatividade e fazer a mescla. Eu fico imaginando aqui, é fácil falar, quero ver você fazer isso. E as coisas não podem ser assim ao extremo. Você chega lá, então eu vou fazer o seu filho treinar. Tá, ó, tira o celular, você não vai mais pegar o celular. Perdeu. Ó, vamos ver um joguinho aí, vamos ver, vamos jogar junto aqui, ó. Daqui a 10 minutos a gente vai levantar do sofá, a gente vai trocar de lugar, né? Você vai adaptando. É Sem assim ele mesmo. perceber, ele vai. Se ele perceber, ele vai. Vai lá no seu quarto enquanto eu estou jogando na minha vez e pega 2 brinquedos que você mais gosta. Pô, Exatamente. esse brinquedo é um obstáculo para ele pular. Então, ó, só não trabalha quem não quer. Tô vendo o professor falar aqui, eu já fiquei imaginando uma aula nessa É situação. assim mesmo. Show, show. Nossa área da educação física, a criatividade é praticamente nossa ferramenta de trabalho, né? Então, Alguém, continuando aqui, ó. alguém tem alguma ideia a acrescentar nisso que eu falei aí? Vocês que já estão meio que já macaco velho com a minha forma de trabalhar, eu gosto de dar exemplo no dia a dia. Alguém tem algum exemplo? Vanderlei, você trabalha com futebol, Vanderlei. Como é que você tira o celular da mão das crianças lá? Como é que você faz isso aí? É jogar bola, pô. Aí joga videogame no celular. Futebol no celular. Aí eu tenho que fazer um jogo de cintura com eles. Porque senão eles não largam o celular, não. Não Eu tenho larga, né? que, tenho que estimular eles a deixar o celular para mais tarde. Porque senão fica difícil. Tem meninos que não largam para nada. Eles conversam com a mãe e com o pai enquanto estão treinando futebol. Porque quer ir no cinema, quer ir no shopping. Pô, aí é impossível, né? Dar aula. Só aproveitando, professor, falou do futebol, eu lembrei de um quadro que estava tendo na TV, que os pais e as crianças estavam olhando um vídeo de futebol, algum lance específico, e aí eles tentavam reproduzir para Continua aí que eu vou tentar chamar ficar meu o filho. mais para tentar ficar o mais parecido possível. Vou chamar meu Então filho, não desse slide, não. também é um exemplo, né, de você utilizar a tecnologia para poder observar aquele vídeo e aí você vai lá tentar reproduzir. E aí compara, né? Compara o vídeo original com o que você tentou reproduzir. É tudo uma questão de criatividade. Aí eu volto a repetir, né? Criatividade é praticamente a nossa ferramenta de trabalho, né? Vem cá, senta aqui. Ó, professor, ó, aqui, ó. Opa! Boa noite aí para a criançada. Ó, o menino só fica no celular o dia inteiro, e aí quando crescer, só na batata frita o dia inteiro, né? Você gostou, né? Olha, a aula de hoje é sobre os bons costumes que tem que ser atualizado. Tá vendo? O próprio professor, amigo meu, falou que não pode ficar o dia inteiro no celular, senão amanhã vai ficar pó. E Viu lembrando que é aí? para melhorar a aprendizagem, né, professor Ricardo? Para Para ficar mais melhorar, inteligente, não é? para ficar mais inteligente. Mostra o muque para eles, mostra o muque. Eita! Vai lá brincar, o pai tá brincando, vai lá. Fecha aí a porta. Fecha a porta. Eu falo isso aí para eles todo dia, gente. É bom, é bom. Então vamos lá, dando continuidade aqui, ó, professor. Manda.
a gente vai entender a partir de agora a importância da gente promover estímulo, porque tanto o sedentarismo quanto a falta de estímulo, a gente tem menos aprendizagem. E é isso que a gente vai entender a partir de agora. Porque o exercício faz com que a gente tenha bastante estímulo, consequentemente, esses estímulos faz com que nós tenhamos mais aprendizagem. Então, a gente vai ver a partir de agora. Peço a todos que mantenham o nível de atenção mais elevado possível, porque é muito interessante e, mais do que isso, é muito importante. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer complemento, pode interromper à vontade. A aula é nossa. Então, em primeiro lugar, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Como que o exercício promove estímulo, que promove aprendizagem. Primeira lição que a gente tem é essa imagem, que é a imagem de um neurônio. Não sei se a galera já ouviu, já teve acesso aí. Em fisiologia do exercício, a gente fala muito dessa parte anatômica do neurônio. Essas pontinhas que a gente vê na extremidade do neurônio é o que a gente chama de dendritos, tá? O nome é o de menos, é só para a gente identificar. Então, todas essas pontinhas, essas ramificações, são os dendritos. Aqui o núcleo do neurônio, esse núcleo, ele vai soltando, ele vai liberando impulsos nervosos, que é uma corrente elétrica que vai passando desde o núcleo, que é no início do neurônio, vai passando pelo corpo do neurônio, que a gente chama de axônio, só a título de conhecimento, esse corpo se chama axônio, e vai chegando até os dendritos, que a gente chama aqui da cauda do neurônio. Então, só para a gente entender um pouco da anatomia do neurônio. A informação importante é que o núcleo solta impulsos nervosos, que é uma corrente elétrica, e ele vai passando do começo para o final do neurônio. Certo? E aí, esses impulsos nervosos, essa corrente elétrica, vai passando de um neurônio para o outro, que nem a gente consegue observar nesse slide. Então, ele vai passando de um neurônio para o outro. Aí eu destaquei aqui para vocês verem que esses círculos em vermelho é o que a gente chama de conexão neural. Um neurônio vai se ligando ao outro. Dentro da literatura, a gente chama de sinapse. Mas se acreditar que fica mais complexo... O que aconteceu que parou, deu uma parada. Tá escutando eu, Everton? Eu tô ouvindo normal. Parou assim, ó, pum, parou o áudio e você tá numa foto fazendo tchan. Tô ouvindo normal aí. Tá ouvindo? Pessoal, vocês estão me escutando? Os alunos estão escutando eu, professor? Tá ouvindo normal aí, galera? Agora tá ouvindo normal, só a sua foto que tá parada lá. Fala um aí, deixa eu ver. Opa, testando, 1, 2. Muda o slide e volta. Muda ou vai para trás, então? Beleza, agora volta de novo. Os dois estão normal, então põe só comigo só. Mas engraçado é que tá normal, continua aí. Tá normal? Continua. Não me assusta não, professor. Já tô me recuperando de um trauma já. Não, vai dar certo. Continua. Então, beleza. Então, dando continuidade aqui, galera, qualquer dúvida, pode acionar o microfone aí, o áudio, e vamos interagindo. A importância aqui é a gente agregar o conhecimento, que ele é muito importante. Então, como eu estava dizendo, o neurônio, ele vai emitindo, né, o núcleo do neurônio vai emitindo corrente elétrica, que são os impulsos nervosos, por toda a extensão do neurônio. E aí ele passa de um neurônio para o outro. Por isso que a gente tem essa conexão neural, que é mais conhecida na literatura como sinapse. E aí vai acontecendo. De um neurônio para o outro. Vocês estão vendo aqui um exemplo só para poder assimilar a informação.
mas acontece mais ou menos assim. São milhões de neurônios, muitos neurônios, incontáveis a quantidade de neurônios que vão se ligando e elas vão formando as conexões neurais, que são as sinapses. E aí, quanto mais eu tiver essa atividade de conexão neural trabalhando, mais eu estou expandindo a área cerebral para injetar informações. Por isso que é muito importante o estímulo, para eu manter a atividade cerebral, e essa atividade cerebral faz com que eu aumente a área de captação de informação. Beleza? Pode parecer um pouco complexo, mas tem uma lógica que é de fácil compreensão. Estímulos, conexões neurais e informações. Tá certo? Então, vamos dar continuidade? Aí a gente vai perceber aqui a importância do exercício na cognição. Os efeitos do exercício na cognição. Antes da gente falar propriamente dos efeitos, vamos falar um pouco sobre cognição para a gente entender o que é cognição. A cognição, pessoal, ela é o oposto da emoção. Então, a gente ouve muito aquela frase, agir na emoção. Ou a gente ouve muito sobre inteligência emocional, para você não agir no impulso, para você se controlar. Então, essa é a cognição, é o lado da razão, é o lado do raciocínio lógico. Você toma decisões baseado numa lógica, numa razão. Aí eu selecionei aqui para vocês terem uma base do que é a cognição, alguns aspectos que são importantes para toda a nossa vida, inclusive no processo de aprendizagem. Então, olha só. A atenção, um aspecto cognitivo importante para você aprender. A concentração, um aspecto importante para aprender. O autocontrole, esse autocontrole, ele é muito interessante porque você aprende a se conhecer. Você aprende a conhecer a você mesmo, a você ter esse autocontrole para você não agir no impulso. Ou seja, esse autocontrole é para a emoção não predominar nas suas decisões. Então, é muito importante. A memorização, para a gente poder aprender. A percepção também é uma área que eu considero muito importante, muito interessante, porque essa percepção, ela auxilia você a perceber até que ponto você compreendeu um determinado conteúdo, ou perceber se você ainda está com alguma dúvida. Então, aquela certeza, pô, entendi, legal. Ou aquela incerteza, caramba, não está tão claro assim, ainda não consegui assimilar muito bem. Isso é uma característica da percepção. E é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando quando a gente tem melhor desempenho cognitivo. Então, vão observando a importância que é esse tema de exercício na aprendizagem. A tomada de decisão também, que é muito importante, é o que eu costumo comentar. Se você tiver com dúvida, ou se você tiver indeciso, dificilmente você vai ter uma tomada de decisão, você vai ter alguma certeza. A dúvida tem uma tendência de frear a nossa evolução, a nossa progressão. Então, a gente começa a ter mais desempenho de tomada de decisão. Olha como é importante, como é interessante. Os reflexos também, né? São características cognitivas muito importantes. Os reflexos, eles ficam mais aguçados.
esses reflexos, eles ficam com uma habilidade maior. E quais são esses reflexos? São os sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a fala e a audição. Então, esses reflexos, eles ficam mais aguçados, eles ficam mais aperfeiçoados. Ou seja, quando você tiver um estímulo para aprender por um desses 5 sentidos, você vai ter uma assimilação mais rápida, mais perfeita. Olha como é importante. E o estado de consciência. O estado de consciência de você saber aonde você se encontra. O estado de consciência para saber, a minha atenção está focada, está 100%? Um estado de consciência para você saber, eu estou bem concentrado? Porque a gente observa que com o passar do tempo, a tendência são os níveis de atenção e concentração caírem e a gente não perceber. O estado de consciência é aquilo que te mantém focado o tempo inteiro. Você tem total percepção de que a sua atenção está no mais alto nível para você não perder nenhum conteúdo e que a sua concentração está intacta. Pode ter barulho no vizinho, pode ter qualquer outro fator do ambiente, mas nada vai tirar você do foco. É o estado de consciência. Então, é tudo característica de atividades cognitivas. Tranquilo, galera? Tudo bem? Qualquer coisa, pode interromper aí, que é para a gente poder discutir sobre o assunto, tá bom? Então, continuando aqui, agora que a gente já sabe como que funciona todos esses aspectos cognitivos, vamos falar um pouco dos efeitos do exercício na cognição. Então, é assim, ó, quando a gente tem o exercício, a gente tem estímulos neurais, que é o que a gente viu, aquela cascata de conexões neurais, que faz com que a gente amplie a atividade cerebral, e aí fica mais propício para entrar conhecimento, para entrar conteúdo no cérebro por meio dos aspectos cognitivos, certo? E a gente vai observar aqui que os principais exercícios físicos que mais estimula essa atividade cerebral são os exercícios que envolvem habilidades motoras e movimentos multiarticulares. São as duas categorias que mais favorece para aquela cascata de conexões neurais, para aquela corrente elétrica cerebral, para a gente aumentar o espaçamento, a atividade cerebral e adquirir mais conhecimento. Então, esse um dos principais processos de estímulo, atividade cerebral e mais aprendizagem. Certo? Que legal, hein? E aí eu queria fazer uma provocação para os alunos. Quando a gente fala provocação, é um modo de falar, de pensar junto, tá bom, gente? Você vai se adaptando com as terminologias. Não é aquele provocar em casa e que o irmão provoca o outro, não. Vocês já estão no meio universitário, vocês estão aqui tendo uma aula com o professor, que não é um qualquer, é um amigo meu, um mestre na área, por isso que ele está aí. E ele falou essa nomenclatura aí para o benefício, né, para a aprendizagem motora da coordenação, nessa questão de cognição. Tem uma palavrinha chamada movimentos multiarticulares. Vocês sabem o que é isso, certo? Ou vocês têm dúvida que são movimentos advindo dessa terminologia multiarticulares? O que é isso, gente? Se fosse perguntinha de prova, por exemplo. Fala resumidamente. Quando você usa mais de um membro para executar? Como assim, mais de um membro? Melhor isso aí. Não, a parte física, a parte de raciocínio. Tá. Quer falar isso, hein? Quer falar, professor? Ô, Heitor, você estava na linha de raciocínio certo, mais de um membro. Agora fala partes do corpo que você quer dizer. Pode falar.
Ó, Não sei, uma atividade que use os pés, as mãos, alguma coisa assim. os pés e as mãos. É Beleza. quase isso. Tá no caminho certo, porque o raciocínio é bem por aí mesmo. Ajuda ele aí, pessoal. É só a galera observar o próprio nome. Dá aquela dividida, multi, e depois a outra dividida. Articular. O que significa quando a gente junta os dois? Várias articulações. Perfeito! Exatamente. Então, quando a gente tem atividades que envolvem mais de uma articulação em um mesmo movimento, em um mesmo exercício, você promove mais conexões neurais. Agora, uma outra perguntinha, segunda perguntinha de prova. Eu adoro isso aí, Everton. A gente estava falando disso. Eu queria que cada um agora, temos 18, 17, 16 alunos, cada um fala um movimento que traz essa realidade de trabalhar com mais de uma articulação. Polichinelo. Pode ser movimento dentro da academia, fora da academia e dentro de casa, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Alguém falou polichinelo. Pode falar ou pode escrever, tudo bem? Se quiser falar, é até mais prático. Manda aí. Beleza? Polichinelo. Podia citar, né, a articulação que envolve, né, não, no exercício? Eu não vou nem pegar nesse então, pé. vai envolver a articulação como que é o nome desse negócio aqui, do braço aqui, do cotovelo e do joelho, não é? Perfeito! Polichinelo, trabalha ombro, trabalha tudo. Não se preocupa agora, eu quero que vocês se soltem. Vocês estão sempre tímidos, eu quero que vocês falem, mesmo que errem, importante, pode errar aqui, não pode errar lá fora, senão você perde o emprego e ainda toma um processo. Eu quero que vocês falem assim, multiarticular, multiarticulação, tal movimento em casa minha avó faz. É isso, professor? Manda aí, já mandou só um, ó. Tem mais 15 para falar, manda aí. Ou escreve ou fala, rapidão. Ai, gente. O professor está vendo aí? Eu querendo me exibir para ele. Vai, gente, pode falar. Vocês sabem, sim, mais de uma articulação. Pula a corda, professor. Pula a corda, perfeito, ótimo. Pode mandar, manda mais, gente. 2 está livre. Remada, alguém escreveu remada. 3, já foi, aí, legal. Quero sempre diferente, é isso aí. Subir e descer da escada. Perfeito, subir e descer da escada. Tá utilizando o joelho, tornozelo. Corrida também, perfeito. Ô, professor. Oi. Professor? Pode falar. No caso, uma atividade em casa, por exemplo, estender roupa. Perfeito. Você abaixa, perfeito. Pega a roupa dentro do balde, levanta o braço, põe no varal. É isso aí, gente. Exatamente. É isso aí que a gente classifica como atividade física diária, tá bom? É exatamente isso. E não deixa de ser uma prática de vida depois do exercício físico. Perfeito. O Vanderlei... multiarticulares. Multiarticular. Pensa no movimento. Ela falou, pega o balde, né? Everton, eu já estendi roupa, não sei você, mas é mais ou menos assim. Pega a roupa, torce, e estende. Uma articulação, quadril. Já puxei aqui, 2, 3 articulação, ombro. Nossa Senhora, se eu fiz isso aqui, eu estou usando até o punho aqui, Enfim. Exatamente. Agora, Vanderlei, você falou musculação. Você é muito danadinho. Que de musculação? Qual é o exercício de musculação aí? Que tem exercício de musculação que não é multiarticular. O francês, por exemplo, é monoarticular. Qual é o exercício que você daria aí de ideia aí? Vanderlei, manda aí. Quem está perguntando é o Robinho, quer colocar o filho dele para treinar com você. E agora, Vanderlei? Supino, tá esperto, hein? Tá esperto. Isso aí. Braço de ferro, exercício braço de ferro. Eu acho que o braço de ferro, você vê que tem gente que rouba, né? Usa aqui o cúbito, o cotovelo e o ombro. Mas, basicamente, o braço de ferro é mais ombro, hein? Mais a rotação, manguito rotador. É mais a articulação do ombro, o braço de ferro. Porque não existe flexão e extensão no braço de ferro, de cotovelo, tá bom? É mais rotação interna e externa de ombro. Pegar brinquedo...
Olha lá, ó, pegar brinquedos no chão e guardar. Perfeito, gente. Então, recapitula aí que você estava falando, Everton, dos movimentos multiarticular. Pode falar aí. É Continua isso aí. aí. Os movimentos que mais promovem conexões neurais, que são aquelas correntes elétricas para atividade cerebral, são os movimentos de habilidades motoras e movimentos multiarticulares. Consequentemente, a gente tem mais aprendizagem. Então, esse exercício é interessante, essa brincadeira, essa interaçãozinha que a gente fez, por quê? Você já vai pensando, até mesmo quando você estiver formado, como que você faz um planejamento para promover mais aprendizagem para o seu aluno, ou às vezes para você mesmo, como universitário, como um futuro profissional que vai ter que se qualificar cada vez mais. Você já prioriza os movimentos que envolvam habilidades motoras e movimentos multiarticulares. Consequentemente, você vai ter mais aprendizagem, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal? Não, aqui, ó, alguém colocou aqui, achei interessante a gente pensar junto, porque às vezes o colega põe uma resposta, a gente pode dividir o conhecimento. Ó, Isso a mesmo. Vera colocou aqui, ó, varrer a casa. Perfeito. Perfeito, varrer a casa. Varrer a casa, trabalhar ombro, Vera, cotovelo. calma aí. Vera, quais são as articulações que você acha que utiliza ao varrer a casa? Quais são as articulações que utilizam? Isso, Que eu você... fui sem querer. Não, mas vamos pensar junto. Manda para nós, Verinha, que você mandar um áudio. Cotovelo, ó, pegou a última fala do professor. Cotovelo é um, tem mais uma articulação que utiliza aí. Ombro, perfeito. É isso aí. E se for uma vassoura... O quadril também teria? Quadril, se for uma vassoura muito pequenininha, vai abaixar, verdadeiro. Punhos também, ó, perfeito, perfeito. Olha só, gente. Professor, o do joelho também. No Joelho caso, se também. você tiver que baixar para varrer, sei lá, embaixo de alguma coisa. Trabalha o corpo. Perfeito. Aí o professor está passando aqui para vocês, que é para uma aprendizagem, para a questão de combinação. Cara, às vezes, falar com esse aparelho aqui me dá uma raiva, viu? Cognição motora, engasga para falar nesse aparelho às vezes, algumas palavras que eu quase não utilizo. E você tem que trazer para o seu dia a dia, não adianta decorar o negócio, tudo bem? A pergunta é, será que aquele exercício que eu passo para a idosa, a senhorinha de 80 anos, não estou falando que é errado, mas será que vai ser funcional para o dia a dia dela? Será que vai ser funcional para o dia a dia dela? Será que só esse exercício já vai ajudar? Será que eu não posso utilizar exercícios que vão para o dia a dia dela? Eu acho que essa que é a provocação. Professor, continua aí. Aí, professor, aproveitando que você fez aí o movimento do francês, eu até aproveito para compartilhar de uma linha de raciocínio. Parece que é uma coisa complexa, parece que é uma coisa que a gente precisa ser aquele nerd pesquisador da NASA, né? Mas não, é um raciocínio muito básico, muito claro, né? Raciocínio lógico, que se você está fazendo um movimento de tríceps francês e você percebe que só está pegando só o cotovelo, qual é o raciocínio para você aperfeiçoar e tornar um movimento multiarticular? Você faz um exercício que, além de flexão e extensão do cotovelo, envolva também um movimento de ombro com essa flexão e extensão do cotovelo. Então, automaticamente, você já torna um exercício multiarticular trabalhando os mesmos grupos musculares que seria apenas com flexão de cotovelo. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Utilizar o máximo possível mais de uma articulação. Exercícios compostos, no caso? Exercícios compostos. É mais ou menos esse aí a linha de raciocínio. Não significa que o exercício uniarticular seja errado. É que nós estamos abordando mais a questão de estímulos cognitivos, para a gente ter mais atividade cerebral. Especificamente para esse caso, sempre que houver mais de uma articulação, mais benefícios cognitivos a pessoa vai ter. Beleza? Bom, pensando aqui, professor,
Então, se eu utilizo mais neurônio, porque eu estou utilizando mais articulações e com isso estou utilizando mais músculos, Sim, eu queimo mais caloria, professor? com certeza. Automaticamente você queima mais calorias. Por que que você queima mais calorias? Porque você vai precisar de todo o processo metabólico para trabalhar mais de um músculo, mais de uma articulação, vários movimentos em um único exercício, e isso vai demandar energia. Essa demanda de energia queima de calorias. Então vamos lá, galera. Dando continuidade, a gente deu uma interaçãozinha com relação aos movimentos multiarticulares, mas é importante a gente também falar das habilidades motoras, tá? Quais são as habilidades motoras que envolvem um exercício físico, o que envolve atividade física? Equilíbrio, mais de um movimento, igual os movimentos articulares, em um mesmo exercício. A questão da lateralidade. Então, se você tem um hábito pegando uma modalidade esportiva de arremesso, se você tem o hábito de arremessar só com o lado dominante, você tira um tempo para praticar com o lado não dominante também. Então, são exemplos de habilidades motoras que também faz com que as atividades cerebrais sejam mais ativadas. E você tem mais conexões neurais. Beleza? Só para não passar batido, alguns exemplos de habilidades motoras também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode ficar à vontade. O Vanderlei colocou aqui repetição, ele deve estar perguntando, né, se você traz alguma coisa de protocolo de repetição ou não? Não há necessidade. Repetição em qual sentido? Você está falando de movimento, para que haja ligação sináptica e melhora da coordenação. Você tem alguma coisa nos próximos slides? Não sei se você tem. Tem mais coisas? A questão da repetição não tem uma influência direta, porque é aquelas individualidades. Caso seja um exercício prescrito, levar em conta as individualidades. Não há um protocolo definido. O protocolo definido, que é o que a gente deu uma interagida bacana aqui, habilidades motoras e movimentos multiarticulares. É o que precisa compor, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai entender um pouco, galera, que é uma coisa que eu gosto muito, e vocês vão ver que faz absolutamente todo sentido quando a gente pratica exercício e libera neurotransmissores, que são reações químicas, são os componentes químicos que o organismo libera e eles ficam circulando na corrente sanguínea, mais conhecido como os hormônios. Então, sempre que a gente faz exercício, ou sempre que a gente faz uma atividade física, a gente libera determinados hormônios. E esses hormônios têm uma relação direta para a gente aprender mais ou para prejudicar o nosso aprendizado. E é isso que a gente vai dar uma abordada, isso que a gente vai observar agora nesse momento. Então, nós temos aqui os hormônios que são benéficos, que são aqueles mais conhecidos. É o que a gente ouve falar bastante, até mesmo na mídia. A mídia está sempre falando os benefícios do exercício, que libera esses hormônios, e aí a pessoa se sente melhor. Para o aprendizado, eles também são importantes. Então, vamos observar esses que são mais conhecidos. Ó. Se você faz exercício e você libera a serotonina, qual que é a principal característica da serotonina? É um hormônio que promove sensação de bom humor. Se você estiver bem-humorado, automaticamente uma sensação de bem-estar, né, professor? Uma sensação de bem-estar, né? A serotonina ela tem a característica do bom humor. A endorfina, que é o que está classificado aqui embaixo,
é o que dá a sensação de bem-estar. Bem-estar físico, tá? E aí, esse exercício, essa linha de raciocínio que eu trago para vocês. Até mesmo nós, né, que estamos aqui diante de uma situação de estudo. Se você estiver bem-humorado, você aprende melhor ou você dificulta seu aprendizado? Com certeza a gente aprende melhor, porque a gente está bem-humorado. É a característica da serotonina. A dopamina, por sua vez, é um hormônio que, por característica, nos deixa com sensação de felicidade. Se a gente tiver com uma sensação de felicidade e for nos colocar diante de material de estudo, será que a gente vai aprender melhor ou será que a gente vai ter dificuldade? Com certeza a gente vai aprender melhor, porque a gente vai estar feliz. O nosso cérebro, ele é inteligente, ele começa a associar que aquela felicidade é porque você está tendo resultado no seu aprendizado. Vai tornando um vício positivo. Você vai pegando o gosto de aprender. Então, olha como é importante. E a endorfina, que é o que a gente deu já aqui uma adiantada, que é o hormônio que nos dá a sensação de prazer e de bem-estar. Será que se a gente tiver com sensação de bem-estar, a gente aprende melhor ou a gente vai ter dificuldade? Com certeza a gente vai aprender melhor. A gente está se sentindo bem, está com sensação de bem-estar. Então, olha como é importante a gente fazer atividade física, fazer exercício e liberar esses hormônios na nossa corrente sanguínea. Olha como é importante. A gente já começa a refletir, por exemplo, naquelas pessoas sedentárias que a gente viu bem no comecinho da nossa apresentação, e até mesmo aquelas pessoas que ficam trancadas dentro do quarto e fica lá 12 horas direto, 16 horas direto, ela fica estudando ali incansavelmente o tempo todo, sem fazer as pausas estratégicas. Ou seja, se ela está muito tempo parada, sem fazer movimento, automaticamente ela está deixando de secretar esses hormônios na corrente sanguínea, para facilitar ainda mais o aprendizado dela. Sem contar que ela deixa de ter todos aqueles estímulos de conexões neurais para aumentar a atividade cerebral. Olha como o assunto é importante e às vezes a gente nem se dá conta. Por isso que é muito legal. Dando continuidade aqui nos hormônios que são benéficos, nós temos aqui aqueles que a gente não tem muito hábito de ouvir, mas que também são muito importantes. O glutamato, por exemplo, ele é um hormônio que ele tem por característica atuar diretamente naquelas conexões neurais. Lembra quando eu falei daquela corrente elétrica de um neurônio para o outro neurônio? O glutamato, ele atua diretamente nessa atividade. Então, se a gente tiver baixa quantidade de glutamato na nossa corrente sanguínea, automaticamente a gente tem baixa atividade de conexão neural. Aquela corrente elétrica, aqueles impulsos nervosos de um hormônio para o outro, de um neurônio para o outro neurônio. Olha como é importante e às vezes a gente nem se dá conta. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é libertador. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você começa a fazer mais exercício para poder aumentar o índice de glutamato na sua corrente sanguínea. Consequentemente, você também vai ter melhor desempenho daquelas conexões neurais. Qualquer dúvida, pode chamar aí, viu, galera? Professor, tem uma dúvida. Pode perguntar. Olha, um atleta de corrida que ele usa um hormônio para chegar em primeiro lugar, causa um mal-estar na saúde dele, né? Exato. Vai ter consequência, né? Com certeza. Aí, nesses casos, a gente tem uma outra abordagem de que o esporte de alto rendimento não tem absolutamente nada a ver
com saúde e bem-estar, porque eles têm um prejuízo tanto a curto prazo, como principalmente a longo prazo. E a gente vai observar do lado, nesse mesmo slide, nos hormônios prejudiciais, os hormônios que são liberados principalmente em atividades de alta intensidade. São os hormônios que prejudicam o nosso aprendizado. Tá certo? Então, uma observação muito importante para a gente ter essa diferença de que atividade física e exercício físico é benéfico para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para todo o nosso desenvolvimento como um ser humano. Enquanto que o esporte, o alto rendimento, as competições, elas são totalmente opostas. Elas nos trazem um prejuízo a curto prazo e a longo prazo. Tá? Só para dar um gancho nisso aí, que é importante falar disso. É importante. E quando você fala de exercício físico, quando você fala de esporte, competição, e a gente sempre fala sobre isso, sobre a questão de entender que não é a competição não promove a saúde, promove o recorde. Mas não porque é competição, porque é ruim. Qualquer área de trabalho, um cara que trabalha à noite, minha esposa agora está trabalhando no hospital, ela está perdendo horas de sono. Porque quando você vai competir, você está trabalhando. Então, qualquer trabalho há um desgaste, entendeu? Então, é normal. Agora, quem não queria ser o Ronaldo Fenômeno com o contrato vitalício, com aquele joelho que ele jogou na seleção? Quem não queria ser o Ronaldo Fenômeno? Contrato vitalício da Nike. Quem que não queria ser? Então, vocês futuramente vão começar a saber para que lado que vocês vão. Vão para o lado da questão da saúde, vai querer trabalhar com pessoas que buscam qualidade de vida, vocês vão para uma área. Vocês vão para o desporto, ou vocês vão para uma outra área. E aí vocês vão ter que se especificar. Beleza? É assim Qualquer trabalho gera um desgaste. Professor Qualquer Haddad, trabalho, seja como for, nem que seja psicológico, gera um desgaste e não promove a saúde, de certa forma. Quanto mais você trabalha, mais vai passando o tempo, por isso depois você tem que se aposentar. Então, é normal isso. Uma ótima pergunta essa aí. professor Pode Haddad, falar. eu tenho uma observação que eu mandei para o senhor, as fotos dos meus alunos. E esses troféus que eu estou mandando na educação física, tá as fotos aí, eu publiquei para todo mundo ver. Só o senhor abrir educação física. E o que eu exigia dos meus alunos é que, na competição, eu exigia o respeito com o outro adversário e que eles não vencessem a competição. Como assim? Se eles não pudessem ganhar a competição da forma normal, sem machucar ninguém, agredir ninguém e afetar a parte física dele, extrapolar, né, que eu quero dizer, tomar hormônio, tomar... Então, a prioridade minha era tirar eles das ruas, mas não deixar eles se perderem, tomando esses anabolizantes e o principal, né, roubar. Então, a minha prioridade não era de ser campeão, eles estar sempre na final e sempre observando e não fazendo, fumando, se drogando para ganhar uma competição, que muitos fazem isso, até no lado profissional. Interessante também. Eu acho importante, para te dar continuidade aqui com o professor, isso que você está falando, indicar para vocês, o professor vai indicar livros aí, eu lembrei de um livro agora, vocês têm que ter esse livro aí, que é o primeiro livro de coach, que não tem a terminologia coach, que é o jogo interno do tênis. Eu acho que eu já falei para vocês numa aula anterior aí, algumas aulas. O jogo interno do tênis, gente. Já falou, já. Vocês têm que ter esse livro de cabeceira, tá bom? E ali é muito bom, gente. Esse livro é muito bom. Professor, continua aí. Isso, então, isso que o Vanderlei colocou também é muito importante, faz toda a diferença na nossa área de atuação, principalmente na formação com as crianças, com os adolescentes, né? Muito bom, muito legal. E ainda complementa tudo isso que a gente está falando. Enquanto a gente está abordando o exercício na aprendizagem, falando de um modo no qual a gente vai melhorar a nossa aquisição
de conhecimento, você vê que já dá para agregar com atividades de disciplina, com orientações de disciplina, para tornar nossos alunos cidadãos de bem, né? Então, uma coisa leva a outra. Aí, voltando aqui no que a gente está falando sobre o efeito do exercício na cognição, a gente está falando da liberação de neurotransmissores, que são os hormônios. Nós temos aqueles que são benéficos, que vai ajudar a gente a ter mais aprendizagem. Então, é importante ter esses hormônios na nossa corrente sanguínea. Já já, nós vamos falar daqueles que são prejudiciais. Então, dando continuidade aqui para a gente seguir, falei do glutamato, que é o que a gente não conhece tanto, é pouco falado, né? Ele atua diretamente na atividade sináptica, que são aquelas conexões neurais. Vamos ver aqui agora sobre o BNDF. Essa sigla, BNDF, é uma sigla de um hormônio, o nome desse hormônio, quando deram nome para esse hormônio, é de origem inglês, tá? Quando a gente traduz essa sigla BNDF, significa fator neutrófico derivado do cérebro, tá? Fator neutrófico derivado do cérebro, justamente porque ele atua no cérebro. Esse hormônio, ele tem por principal característica estimular a produção de novas células cerebrais. Então, ele é muito importante nas ações cerebrais, nas atividades cerebrais. É esse hormônio que cria novas células na área cerebral. Ou seja, se esse hormônio cria células cerebrais, então é importante que a gente faça exercício para estimular a produção desse hormônio, para que nós tenhamos mais células cerebrais atuando no nosso cérebro, tá? Estou falando pausadamente para ficar fácil o entendimento de vocês, para vocês observar que não é nada complexo, é apenas o desconhecimento que a gente tinha e, a partir de agora, um conhecimento que todos nós temos, tá? Conhecimento que vocês estão adquirindo. E aí eu trago para vocês aqui um último hormônio que também é importante. Esses são os principais, tá bom, pessoal? São os principais hormônios benéficos que o exercício físico faz com que eles sejam produzidos na corrente sanguínea. Esse último hormônio benéfico que eu trago para vocês é a acetilcolina. É um hormônio muito falado nas aulas de fisiologia do exercício. Se vocês ainda não ouviram falar nesse hormônio, com certeza vocês vão ouvir falar a partir das aulas de fisiologia do exercício até a profissão completa, a profissão na íntegra de vocês. Então, esse hormônio da acetilcolina, a gente ouve muito a importância dele na ação de contração muscular. Mas na aprendizagem ele também é importante. Por que que ele é importante? Além da ação na contração muscular, ele também tem uma ação direta na vasodilatação das artérias. Olha que importante, que interessante. Se esse hormônio atua na vasodilatação das artérias, a gente tem a artéria que é onde passa o fluxo sanguíneo, como se fossem uns caninhos que o sangue vai passando e vai levando sangue para todas as áreas do corpo todo. Então, o que que a acetilcolina faz? Faz com que essas artérias se expandam, aumenta o ângulo de fluxo sanguíneo por dentro dessas artérias. Então, se a artéria tem vasodilatação, o fluxo sanguíneo melhora, mais oxigênio no cérebro, mais os outros hormônios que nós citamos aqui vai circular na corrente sanguínea, todo o fluxo sanguíneo vai estar mais saudável e mais benéfico,
consequentemente, vai promover todo o processo de aprendizagem, todo o processo de comunicação entre as áreas do corpo e o cérebro, todo aquele processo cognitivo que nós vimos anteriormente, funcionando porque está chegando sangue, está chegando hormônios, está chegando oxigênio na região do cérebro. Então, olha que importante. A gente ouve muito falar em acetilcolina para contração muscular, mas olha a importância que ela tem para diversas outras coisas relacionado ao ser humano, inclusive essa nossa abordagem sobre a aprendizagem. Tá certo? A gente vai falar um pouco agora sobre os hormônios que são prejudiciais, que é o que a galera deu uma adiantada sobre os esportes de alto rendimento. Professor, Pode falar. teve um aluno que, quando eu estava praticando corrida no Brasil, ele tomava na veia a vitamina B e ele tomou numa corrida para chegar em primeiro. Ele tomou uma substância muito forte no sangue. Uhum. Isso aí, qual é o nome dessa vitamina? Eu tenho curiosidade de saber. Aí eu não tenho conhecimento muito aprofundado dessas substâncias externas que o pessoal injeta. Tomou o Epotenai? A gente não vai ficar falando de nomes aqui, porque o que acontece? Primeiro que é uma aula específica para uma outra área, mas nunca que um professor vai ficar incentivando os alunos a conhecerem os lados negativos da prática que não tem nada a ver com a educação física, é o ser humano. Mas sim, tem várias drogas que utiliza aí, e a gente tem que parar também de ser um pouco hipócrita, né? A Coca-Cola também é uma droga, o café também é uma droga, o cigarro é uma droga, o celular é uma droga, só que a gente sabe que tem coisas que faz menos mal do que a outra. A mentira é uma droga. Então, professor, é legal que vocês façam assim, essas perguntas, que faz eu mesmo. Eu sou muito maluco nesse sentido de fazer tudo se linkar, tá bom? Então, assim, as perguntas que estão sendo feitas voltadas para a questão do anabolismo, nunca que um professor, pelo menos um professor digno de respeito e ético, vai incentivar os alunos a ter acesso. A gente pode até falar depois no bate-papo para tirar dúvidas, mas com certeza nunca haverá uma aula de como utilizar, na área um curso de faculdade, pelo menos, como utilizar hormônios para causar esse processo, os benefícios, para chegar em primeiro lugar e dane-se a saúde. Isso aí pode ter certeza, tá bom? E é legal que vocês, logo cedo, não estimulem os seus clientes a conversar esses assuntos com vocês, porque isso é o que distingue o profissional do não profissional. Essa que é a verdade, tá bom? Professor, finaliza aí, continua aí, desculpa. É assim mesmo, professor, o senhor tem toda a razão, e eu tenho uma formação muito consolidada na parte educacional e na promoção de saúde. Então, quando fala dessas coisas, eu sei que tem efeitos de prejudicar. As vantagens, eu não consigo sequer observar ou sequer discutir sobre as vantagens, porque no final das contas, prejuízo para a saúde nunca é vantagem, né? Esse é o raciocínio que eu tenho, sabe? Uma formação muito forte em educação e saúde. Quando eu estava na minha formação, porque só para linkar isso, para não dizer que a gente não explicou, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha acabado de montar a academia. Então eu estava experimentando tudo quanto é tipo de suplemento, tudo quanto é tipo de treinamento estava fazendo em mim. E já comecei a entrar nesse mundo anabólico. E quando eu comecei a ter aula com o Dilmar começou a falar dos malefícios, que não é lógico que o professor não vai falar disso aí. Quando eu comecei a ter acesso a essas informações, eu comecei a me afastar, entendeu? Então, quando você não sabe da coisa, beleza, mas quando você começa a ter informação, opa, quero saber disso. Então, é legal que vocês tenham conhecimento e nunca estimule um aluno a entrar para esse processo. Agora, eu estou falando numa questão de saúde. Agora, numa questão desportiva, você pegou um atleta de ponta, aí é você com ele, o endócrino dele, o médico, o psicólogo, seja quem for. Pode ter certeza que você vai atuar profissionalmente assim. Tá bom? Exatamente. A partir do momento que a área de atuação é esportes de alto rendimento, óbvio que não vai ser a saúde a prioridade. O que importa é a medalha,
é o título, o troféu, o que importa é ser campeão, né? Porque aí você tem todo o patrocínio, visibilidade, e por aí vai. O Vanderlei ia falar mais alguma coisa aí? Eu queria falar sobre Ben Johnson, atleta pego em doping. Eu queria falar sobre vários atletas que caíram em doping no futebol, Garrincha, por causa da bebida, do alcoolismo, e isso afetou muito a carreira deles, prejudicou a carreira dele. O Sócrates, por beber cerveja, no Corinthians, afetou muito, ele podia ser muito mais do que ele foi. Foi jogadores que foram prejudicados muito por mestres e para nós mesmo, para mim mesmo aprender que eu devo ter muito cuidado com o meu treinador, aquele que vai me orientar, principalmente tem muito na natação pedofilismo, que é muito, muito prejudicial aos pais, aos alunos. Tenham cuidado para quem que vocês vão colocar. Bom, Everton, eu resumo a fala, não sei se você vai querer falar, é o seguinte. Que são os mais estudados que eu já vi de conhecimento esportivo. Eu tenho um prazer de ser aluno de vocês dois. Sim. Obrigado. É muito importante isso que você está falando, mas não tenham dúvida logo cedo, gente. Desporto não é saúde. Não é saúde. Então, nunca vamos julgar as pessoas que fazem parte desses tipos de química, porque eles são desportivos, Ben Johnson, não tem atleta olímpico que não faz utilização disso, é que não tem como você pegar todo mundo. Não é uma aula específica para isso. Lembra do título da aula do professor. Estamos ainda na fase do aprendizado, da coordenação motora. Agora, assim, quando você fala isso, você me faz lembrar. Não tenho dúvida que desporto, competição, não tem nada a ver com saúde. Porque o corpo trincado, que tá aquele músculo gigante, aquilo não necessariamente é saúde. Tudo bem? É isso aí. Então, assim... E como você falou, né, professor? Como você falou, não significa que é errado, né? São escolhas profissionais de atuação. Se eu for convidado para trabalhar no Santos Futebol Clube, o time tem que ser campeão de tudo. Então, a gente vai ter essas atuações com todas essas coisas que envolvem o esporte de alto rendimento, mesmo que não faça parte da área da saúde. Então, é a área de atuação, né? Por exemplo, tem pessoas que vê filmes, tem pessoas que vê novela. Todos aqueles artistas estão de madrugada acordado gravando. Eles estão, entre aspas, de certa forma, dopados. Um caminhoneiro que faz viagem, ele tomou lá um comprimidinho. O cara que gosta de ter relação todo dia, toda hora, atores pornô, eles tomam aquele remedinho. Então, calma aí. O que é certo e o que é errado? É errado você vir para a questão de saúde e querer ter uma vida de que não é saúde. Aí é errado. É errado você vir querer ser um fisiculturista de ponta, querer disputar com os caras de ponta, não fazendo a utilização desse tipo de química. Então, isso é errado. Então, acho que cada um no seu lugar. Os maiores cantores de rock, seja o que for, tudo morreram drogado, né? A gente tem aí um eu posso falar, ele falou, a gente tem um ex-ministro da Cultura, que é o Gilberto Gil, que diz que as melhores músicas que ele fez foi ao efeito da maconha. Então, assim, não podemos ser hipócritas. Hoje tem a internet, só não sabe quem não quer. E cada um escolhe o seu mundo. O que a gente não pode é misturar as coisas, tá bom? Isso. Professor, dá continuidade para não prolongar os alunos não ir desanimando aí, que eu já conheço a turma. A turma gosta do papo reto. Não, só para finalizar numa abordagem bem curta, é o que eu disse, áreas de atuação, né? Quem atua com esporte vai lidar com alto rendimento, vai lidar com competição. O meu caso, e acredito que o caso do professor Ricardo também, uma área mais voltada à educação, à saúde, à promoção de bem-estar e de qualidade de vida, né? A minha formação é muito sólida em educação e saúde. Então, dando continuidade para a gente finalizar essa parte dos neurotransmissores, tá bem no finalzinho, galera. A gente já está quase encerrando
esse nosso bate-papo, essa nossa abordagem aqui sobre exercício físico na aprendizagem, tá? Então, nós temos esses hormônios que são os prejudiciais, são aqueles hormônios que a gente libera principalmente quando o exercício físico é mais intenso. Então, se a gente libera noradrenalina, adrenalina e cortisol, são hormônios que eles têm mais características com irritabilidade, ou seja, se você estiver irritado, você não vai ter uma aptidão, você não vai estar propício para aprender um conteúdo novo, para absorver um conteúdo novo. Esses hormônios, eles têm característica de aumentar o nível de estresse. Então, se você se submete a um momento de aprendizagem e você estiver estressado, você não vai ter a captação do conteúdo, você não vai assimilar o conteúdo porque você está estressado. Esses hormônios, eles têm a característica de deixar a gente mal-humorado. Então, se você estiver mal-humorado e se submeter a um ambiente de aprendizagem, você não vai conseguir assimilar conteúdo, você não vai absorver conteúdo. Então, esses 3 hormônios, eles são mais famosos, eles têm mais característica de aumentar a irritação, o estresse e o mau humor. Geralmente, são produzidos em exercícios de alta intensidade. Então, não é que treinar alta intensidade é errado. Você precisa saber ter o discernimento de que se você estiver no momento de estudos, se você estiver se preparando para um concurso, para uma semana de prova, já tem ali o raciocínio de que o treinamento precisa ser mais leve. Senão você pode prejudicar toda aquela função cerebral, todas aquelas atividades cognitivas e acabar não tendo o bom aproveitamento dos estudos, certo? Então, esse aqui é as sinalizações hormonais que o exercício físico promove. Temos aqui os hormônios benéficos e temos os hormônios prejudiciais, tá? Dando continuidade aqui, a gente vai falar das características dos exercícios. Agora que a gente já sabe que é importante fazer exercício, já sabe que o exercício vai promover mais atividade cognitiva, consequentemente mais aprendizagem, que tipo de exercício que a gente deve dar prioridade? Então, a gente busca nas pesquisas, nas literatura, nos artigos científicos, que tanto o exercício resistido quanto os exercícios aeróbios, eles têm um benefício específico, cada um deles, que promove mais aprendizagem. Então, a gente observa aqui, ó, nos exercícios resistidos, a gente aumenta a nossa atenção, a gente fica com uma atenção mais sustentada. Então, aquela atenção que, com o passar do tempo, a gente tem uma tendência de ficar distraído, se você fizer exercício resistido, você mantém a sua atenção mais sustentada. Olha que maravilha. Você também melhora a sua memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É justamente aquela que você acaba de ter contato com o conteúdo e já faz o armazenamento daquela informação. Então, quando você faz exercício resistido, você aumenta a sua memória de curto prazo. O exercício aeróbio, por sua vez, também tem os benefícios importantes. Olha que legal. Se você fizer exercício aeróbio, você aumenta a sua velocidade de reação. Essa velocidade de reação é o que a gente falou das atividades cognitivas a respeito da percepção. Então, você consegue ter melhor percepção de como está o seu estado de aprendizado. Estou com dúvida? Entendi? Pô, já absorvi o conteúdo de primeira? Melhor pedir para explicar de novo? Velocidade de reação. Os reflexos que nós falamos também nas atividades cognitivas.
Se você tiver que aprender mais pelo tato, apalpou, já assimilou, velocidade de reação. Pelo paladar, sentiu o gosto, já assimilou, velocidade de reação. Atividade visual, aquela que a gente costuma falar, memória fotográfica, né? Então, olhou, assimilou, compreendeu, velocidade de reação. Quem tem mais aprendizagem com a parte auditiva, ouviu a instrução, ouviu a informação, assimilou, absorveu o conteúdo. Tudo isso é velocidade de reação, que o exercício aeróbio promove mais. Então, veja que as duas categorias têm os seus benefícios específicos. Então, se você está envolvido num período de estudo, se você está envolvido num concurso público, numa semana de prova, é importante você ter ali a combinação, uns exercícios combinados que envolva a força e que envolva a parte aeróbia. E também aqui, voltando, o controle inibitório, né, que também é importante. O que é esse controle inibitório? Apesar do nome ser complexo, é a atividade cognitiva. Quando a gente tem aquela atividade cognitiva, aquela atividade de conexões neurais, chega uma hora que a gente tem uma tendência de diminuir essa velocidade. Começa a ter menos conexões neurais. No entanto, o exercício aeróbio faz com que essas conexões neurais ficam mais prevalentes, ficam mais constantes, certo? Controle inibitório, tá? Então, avançando aqui, ó. E a intensidade, que é exatamente o que a gente estava discutindo. Exercício, que é o que promove saúde, esporte, alto rendimento, não é tanto sinônimo de saúde. Então, aqui, para aprendizagem, a gente pode observar que os exercícios moderados, eles têm maior potencial para melhorar o desempenho cognitivo. Então, é importante priorizar exercícios moderados. Enquanto que os exercícios mais intensos, eles podem piorar o processamento cerebral. Tanto é que quando o exercício ele é muito intenso, se o pessoal já teve essa experiência, dá uma sensação de tontura, dá uma sensação de fraqueza, situações que se você for se submeter a um aprendizado, você tem menos captação. O pessoal já teve a experiência de chegar atrasado na sala de aula? Você sai correndo, né, umas 2 quadras até chegar na faculdade, aí você sobe aquelas escadas correndo, corre para subir aqueles degraus até você chegar na sala. Aí você fica totalmente ofegante, esbaforido. O que acontece? Foi um curto período de alta intensidade e automaticamente você tem uma piora do processo cerebral. Por quê? Você começa a produzir aqueles hormônios negativos, que são noradrenalina, adrenalina e o cortisol. Por isso que é importante fazer exercícios moderados. Exercícios intensos prejudicam o processo de aprendizagem. Não significa que você não possa fazer. É só priorizar a fase atual na qual você se encontra, tá? Se você está, por exemplo, de férias, você tira lá aquele período das férias, você não vai ter um contato direto com algum curso, com alguma aula da faculdade, e aí você pode ali aumentar, fazer um trabalho um pouco mais intenso. E a duração, que também é importante, né? Então, a gente observa que, baseado nos exercícios moderados, que é o que traz mais benefício, se esses exercícios moderados tiver duração de até 2 horas, você mantém os benefícios cognitivos. Se esses exercícios, mesmo que moderados, forem acima de 2 horas, você começa a ter um declínio de percepção e de assimilação. Tá certo? Então,
essas são as características dos exercícios. Quando você tem esse conhecimento, você já começa a ter um raciocínio para planejar o seu próprio perfil de treinamento. Você, estudante que está aí na universidade, vai passar por semanas de prova, por TCC, você já começa a ter um perfil de como deve ser a sua rotina de prática de exercício. Quando você estiver formado, tem um cliente que é universitário, ou tem um cliente que é professor, ou tem um cliente que vai prestar concurso público. Com essas informações, você já consegue ter ali um roteiro para você planejar a sua prescrição de treinamento. Então, olha como é importante, como é interessante, hein, pessoal? E aí, aqui a gente chega no final. A gente chega aqui nessas considerações finais, um resumo, dá uma recapitulada em tudo isso que a gente falou. Apesar desse detalhamento, o raciocínio, ele é bem simples. É estímulo, que é o exercício, principalmente aqueles que envolvem habilidades motoras e movimentos multiarticulares. Então, esses exercícios são os estímulos. Esses estímulos faz com que a atividade cerebral fica em constante funcionamento. Aquelas conexões neurais. Vai passando de um neurônio para o outro. Quanto mais neurônios conectados, consequentemente, melhor desempenho de atividades cognitivas, que a gente tem melhor funcionamento de toda a nossa cognição, consequentemente, mais aprendizagem. Então, esse roteiro aqui, pessoal, para a gente dar essa recapitulada, confesso a vocês, aproveito para compartilhar aqui com vocês, é tudo que eu planejei para mim a partir do momento que eu aprendi, e é tudo que eu mantenho até hoje. Então, se eu estiver envolvido com um momento de estudo, um momento de ministrar um curso, de ministrar uma palestra, que eu vou ter que estudar aquele assunto, me preparar para aquele assunto, estímulo, que é o exercício, mais atividade cerebral, melhor desempenho cognitivo, consequentemente, mais aprendizagem. Então é isso, tá, galera? Para não passar batido, que também é muito importante, eu vou só comentar com vocês aqui que, além do exercício, a gente precisa manter bons hábitos alimentares, também é uma abordagem bastante rica e com bastante conteúdo, daria para fazer uma aula só sobre a parte alimentar. Se o exercício tiver 100% planejado e a alimentação estiver defasada, estiver uma alimentação de má qualidade, o seu exercício pode não ser eficiente em absolutamente nada. Da mesma forma, a qualidade do sono. Também daria para abordar aqui 2 horas de assunto sobre qualidade do sono. É um tripé. Esses 3 aspectos precisam estar bem alinhados. Exercício, alimentação e qualidade do sono. Hoje a gente priorizou falar mais da parte do exercício, tá? Então, é importante que esteja tudo bem alinhado. Para finalizar, pessoal, eu trago aqui como sugestão para vocês esses 2 livros, que para mim são livros de cabeceira, durante toda a minha formação acadêmica, durante todo o meu processo de estudos. Então, tem esse primeiro livro que se chama Você Sabe Estudar? Aqui embaixo mesmo ele dá a resposta. Ó. Quem sabe, estuda menos e aprende mais. Ele não tem uma relação absolutamente direta com a prática de exercício, mas ele cita algumas coisas também, porque ele fala dos hábitos. Esse escritor, o Cláudio de Moura Castro, ele é economista. Então, ele também fez uso da própria experiência. Tem muitas dicas de como você se organizar, muitas dicas de como você planejar o seu ambiente, planejar os seus horários de estudo, tá? É um livro que ajuda muito
você melhorar a qualidade dos seus estudos. E esse segundo livro aqui já fala mais a parte do exercício. Psicobiologia do exercício. Essa parte psicobiologia, só da gente interpretar esse nome, está relacionado a todo o processo biológico do cérebro. Então, ele fala todos os efeitos do exercício relacionado ao cérebro, desde atividade cerebral, desde doenças cerebrais como depressão, ansiedade. Ele fala dos efeitos do exercício em todas as funções cerebrais, na qualidade do sono também. Então é muito interessante. Esses dois livros, eles serviram para mim como um roteiro, como um guia, para eu manter toda a minha aprendizagem, toda essa minha formação que eu comentei com vocês, que eu me apresentei aqui. Eu devo muito a esses dois livros e recomendo eles a vocês. Esse segundo, que é do Marco Túlio de Mello, é um profissional de educação física muito famoso na área, na pesquisa de efeitos do sono. Ele é muito famoso, fala muito de sono. Então, esses dois livros é o que eu sugiro para vocês, tenho certeza que vai ajudar muito vocês também, da mesma forma como me ajudou. E fecho com um agradecimento novamente ao professor Ricardo, meu amigo de longa data, uma amizade que a gente criou a partir da academia, que eu encaminhei meu currículo para trabalhar na academia dele, e aí a gente veio cultivando essa amizade até os dias de hoje. Então, agradeço muito essa oportunidade que ele tem aberto, esse espaço que ele tem proporcionado para eu compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, falar um pouco dessa minha trajetória com vocês, e é o que eu me sinto lisonjeado, compartilhar um pouco do que eu sei para poder ajudar vocês também, tá certo? E fico aí à disposição para novas oportunidades. Então deixa eu fazer uma pergunta. Se uma pessoa já estiver acostumada a treinar bastante tempo, não sei, ela treina anos, e ela fizer exercício acima de 2 horas, mesmo assim ela vai ter esse declínio de percepção? Muito boa pergunta, hein, Angélica? Agradeço a sua pergunta porque esclarece a dúvida de muita gente. Então, o que acontece? O cérebro, ele também tem um processo de adaptação que faz com que o nosso comportamento se torne um hábito. Então, o que acontece? Mesmo ela tendo um hábito, praticado exercício por mais de 2 horas, ela não está tendo um benefício cognitivo. Ela pode até ter, porque o corpo humano, o organismo humano, tem diferentes reações. E aí, na autopercepção dela, ela pode perceber que ela tem uma melhora, mesmo treinando acima de 2 horas. Principalmente comparado com pessoas sedentárias que não vai ter melhora absolutamente nenhuma. No entanto, que é o importante considerar, se ela tiver uma mudança, se ela começar a treinar dentro dessas características de exercício que nós vimos, com relação ao tipo do exercício, a intensidade do exercício e diminuir essa duração, ela vai potencializar os benefícios cognitivos dela com toda absoluta certeza. Perfeito. Imagina uma atividade acima de 2 horas, o quanto libera de adrenalina. Exatamente. Nossa, libera muita coisa. E não é funcional, né? Quem é que tem 2 horas na vida para ficar treinando? Não é funcional, muito difícil. Outra coisa importante, o atleta professor, tem todos os dias, mas é diferente. Pode falar. Outra coisa importante, que também tem essa questão da duração, que eu já observei na minha prática profissional, principalmente com a terceira idade, que as pessoas também costumam confundir muito. Quando a gente fala da duração, é a duração contínua. Não significa necessariamente o tempo que a pessoa está dentro da academia. Às vezes ela treina funcionalmente mesmo, cronometradamente o treinamento dela, cerca de 30 minutos,
só que com aquelas pausas, com aquela interação social, que também é muito importante, aquele relacionamento interpessoal. Quando vai ver, ela ficou na academia 2 horas, mas se for ver o treinamento dela, foi menos de 2 horas. Na minha pesquisa do mestrado, para vocês terem uma ideia, o treinamento era de 15 minutos, exercício multiarticulares, que envolvia mais de uma articulação, consequentemente, mais grupos musculares, e com poucos exercícios você trabalhava o corpo inteiro. Durava 15 minutos. Só que já eram senhoras, muitas das vezes senhoras que são carentes, necessitam de conversar, ficava lá com a gente 2 horas, o tempo todo. Então, é só uma observação que também é importante. Às vezes não significa que o exercício durou 2 horas contínuas, né? Manda aí, pessoal, mais alguma pergunta para finalizar aqui? Eu tenho só 2 considerações a fazer que não tem a ver com a palestra, é com vocês mesmo. As pessoas que vão trabalhar de bicicleta, que normalmente acaba pedalando por distâncias, né? Leva até 2 horas, sei lá, para chegar no trabalho. Isso também é considerado como um exercício, é prejudicial também? Sim, perfeita colocação, é um belíssimo exemplo que a gente observa muito na sociedade, principalmente aqui na região da Baixada, né? Que é privilegiada em ciclovia. Entra dentro da mesma linha de raciocínio, né? É lógico que ela tem benefícios. Volto a repetir que comparado com uma pessoa sedentária, ela tem benefícios que são importantes. Mas também volto a repetir, se ela tiver no momento de estudar, se ela tiver no momento que ela precisa armazenar conhecimento, se ela quer obter mais aprendizado, está envolvida com um processo de concurso público, se ela diminuir, se ela otimizar esse tempo dela, ela vai ter mais benefícios. Não significa que ela não tenha, mas dá para você potencializar esses benefícios. Você consegue ter benefícios com mais qualidade, consegue melhorar em todos os sentidos. Isso é um protocolo de pesquisa, pessoal, baseado em evidências, tá? Não é opinião, não é sugestão, é pesquisa científica mesmo, publicadas em artigos científicos. Quem se manteve em exercício físico por mais de 2 horas, teve prejuízo na parte do aprendizado. Por quê? Diminuiu a percepção e diminuiu a assimilação. Show. Legal, professor. Agora que eu entendi o curso que você dá e que eu acho que a gente vai acabar trabalhando junto futuramente, como as pessoas podem estudar de uma forma melhor em memorização. Tem tudo a ver. Fico imaginando a teoria, a prática, a dinâmica. Depois a gente vai falar disso. Muito legal. Pessoal, assim mesmo. Eu só tenho a agradecer vocês, a professora, eu que agradeço a sua participação. Eu queria que você só... Você lembra quando você chegou lá na academia, que você entregou o seu currículo, e que você pegou aquela planilha de treino que eu desenvolvi? Você lembra o que você falou quando você viu aquela planilha de treino? Você lembra ou não? Eu lembro que eu fiquei bastante surpreso e o pensamento que eu tinha. Falei, eu acho que essa planilha de treinamento aqui é para quem faz educação física, né? Porque os alunos não vão conseguir compreender essa riqueza de informação. E mesmo para o professor, se o professor não tiver qualificado, ele não vai conseguir entender essas informações. Tava uma riqueza para, de fato, quem é conhecedor da área. E eu não era formado, gente, eu estava estudando, eu fazia curso e pegava, e já ia mudando. Eu demorei acho que uns 8 anos para finalizar. Mesmo depois que você saiu, eu fui mudando mais coisas. O que eu quero dizer é que eu aprendi uma fala de um professor, aquele que deu a palestra para vocês, ó, o Vanderlei elogiando aí inscrito, aquele que deu a palestra para vocês sobre o personal trainer, o Luiz, ele tem uma frase que ele fala bem assim, excelência não tem lugar. Então não é porque eu estava na Vila Sônia, não é porque eu ainda era formado, que eu não ia entregar todo de mim. Então, quando o Everton veio trabalhar comigo, ele falou, caraca, era tudo que eu estava procurando, porque eu consegui fazer com que
ele pudesse, tudo aquilo que ele estudou, botar na prática. E normalmente você vai numa academia, não dá para colocar em prática. Você vai no hospital, também não dá para colocar em prática, porque não tem material. E lá na minha academia tinha, gente. Então, assim, foi um big de um laboratório para mim, e o Everton foi o único professor que pegou aquilo e consumiu aquilo e trabalhou junto comigo, e eu nunca tive problema de ver se ele estava fazendo certo ou não, porque ele entendeu. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu consegui fazer uma periodização de treino e uma folha de sulfite. Como o aluno treinar carga tensional, metabólica, choque e regeneração durante o mês. Isso não existe na musculação por aí. Não existe. Mais um fisiculturista faz. E eu consegui fazer isso. E eu era aluno, acho que eu estava no segundo, terceiro ano ainda, gente. Então, enfim, eu sempre percebi que havia necessidade. E o Everton se destacou comigo nesse sentido. Se eu não me engano, ele até teve que sair da academia porque ele estava fazendo mestrado, o horário já não batia mais, se eu não me engano, era isso. Ele tinha que escolher. O horário já não batia. Foi um período de recesso das pesquisas de novembro até abril. Foi um período de recesso. E aí, quando ele voltou, ele teve que se afastar. Foi uma grande perda para mim, que é o único cara, ó, imagina, 10 anos na academia, eu tive trocentos professores e está aqui, o único cara que entendeu a mensagem na época. E, coincidentemente, a gente está trabalhando junto e vamos ministrar cursos junto para vocês, para quem quiser, com certeza. Eu pedi para vocês me lembrarem... Pode falar, por favor, enquanto eu pergunto aqui. Só para finalizar, sabe outra coisa que eu lembro daquela nossa interação inicial? Eu comentava, eu sempre fui bem sincero nos meus processos seletivos quando eu vou arrumar algum emprego, algum trabalho, né? Aí eu cheguei para você e falei, eu tenho um pouco de dificuldade com aqueles vícios de academia, porque eu nunca fui um atleta de musculação. Eu aprendi a musculação na faculdade, e é o que eu trago da faculdade para o meu trabalho. Aí você respondeu, perfeito, quanto menos vício de academia, melhor. Porque quem tem vício dessas coisas de academia, fica irredutível para mudar esse vício baseado no conhecimento. Não foi isso, professor? Foi exatamente isso. Gente, eu era aluno de faculdade, só que tinha uma diferença. Estou até interrompendo aqui, porque